Os 7 hábitos que roubam a nossa felicidade. Gente, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje 7 hábitos que a gente pratica no nosso dia a dia e são hábitos que a gente não percebe, mas que estão roubando a nossa felicidade. O primeiro hábito é aquele de querer agradar aos outros sempre. A gente tem uma necessidade de agradar aos outros. E por quê? Porque a gente quer aprovação. E se eu preciso agradar ao outro, muitas vezes eu vou precisar ser quem eu não sou. Eu vou precisar vestir máscaras para poder agradar ao outro. E isso não é bom, porque isso perde autenticidade. Então a gente não é obrigado a agradar sempre aos outros. A gente tem que ser quem nós somos. Se a pessoa vai gostar ou não, o problema é dela, não é seu. Mas você fazer as coisas para poder agradar aos outros, ou eu vou agir de determinada maneira para poder agradar aquela pessoa, isso não é um hábito saudável e a gente deve evitar, a gente deve eliminar ele da nossa vida. O segundo hábito, gente, é a gente duvidar da gente mesmo. Quando a gente duvida da gente mesmo, a gente traz uma infelicidade para a gente. Duvidar de si mesmo tem a ver com autoestima baixa, tem a ver com amor próprio baixo, tem a ver com insegurança. E a gente não precisa duvidar da gente mesmo. E sabe por quê, gente? Porque a gente tem Deus ao nosso lado. A gente tem um Deus que coloca o mundo, o universo na palma da sua mão. E esse Deus está do seu lado. E esse Deus está aí para fazer você dar certo. Esse Deus está aí para cumprir os propósitos, os planos que ele tem para sua vida. Então por que a gente vai duvidar da gente? Por que a gente vai duvidar da nossa capacidade? Se você não tiver capacidade, Deus te capacita, né? Deus capacitou ali os discípulos. Eles não tinham capacidade para serem discípulos de Jesus, mas Deus capacitou eles. Então, se a gente estiver com Deus, não tem por que a gente duvidar da gente. A gente consegue o que a gente quiser, gente. A gente só precisa acreditar. A gente precisa ter fé na gente e a gente precisa ter fé no nosso Deus. Gente, tem a ver com pensamentos negativos. A gente não deve alimentar pensamentos negativos, porque o negativo atrai. O positivo também atrai, mas o negativo atrai ainda mais. Então, a gente tem que fazer afastamento dos pensamentos negativos. A gente tem que pensar coisas boas. E o próprio Deus deixou pra gente na palavra: tenha uma mente que traga coisas boas para você. Pense naquilo que é louvável, naquilo que é agradável. Essa é a orientação que Deus deixou pra gente. Então a gente tem que abrir mão dos pensamentos negativos, porque pensamentos negativos têm a tendência de se materializarem, de se autorrealizarem, e isso não vai ser nada bom para sua vida. O próximo hábito, gente, tem a ver com o medo do fracasso. Eu já falei aqui do medo, né? Medo do que vai acontecer no futuro. E assim, gente, o medo, ele é um sentimento natural da gente e a gente precisa resistir a ele. E como que a gente resiste ao medo do fracasso? É não desistindo. Você só vai fracassar na sua vida se você desistir daquilo que você quer. Eu desisto, eu abro mão. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir. Então aí você foi um fracassado ou uma fracassada. Mas se você não desistir, se você lutar, não importa quanto tempo leva, quantos anos possa levar, isso não é fracasso, gente. E por mais que você possa nem conseguir aquilo que você quer, ainda assim será uma lição de vida. Ainda assim você não fracassou. Você só fracassa quando você desiste, quando você joga a toalha. Então, não desista daquilo que você quer. E aí o medo do fracasso, ele vai perder força. O próximo hábito que a gente tem que abrir mão, gente, é da autocrítica destrutiva. Por quê? Porque isso também não nos faz bem. A gente se autocriticar já é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não é perfeito. A gente erra, faz parte. E aí quando é destrutiva, porque a gente se coloca para baixo, né? Então a gente traz autocrítica destrutiva quando a gente vive remorso, quando a gente vive arrependimento. Gente, o que a gente faz no remorso, no arrependimento? A gente pede perdão, seja para as pessoas ou seja para Deus. E perdoou. E se a pessoa diz que você está perdoada, está apagado aquilo que você fez. Está apagado, está esquecido. Então a autocrítica destrutiva vai te destruir, vai roubar a tua felicidade. E não é isso que Deus quer para você. Então, evita a autocrítica destrutiva. O sexto hábito, gente, que a gente tem que evitar é dizer sim querendo dizer não. Né? Isso tem a ver um pouco ali com querer agradar aos outros. Então, você não quer aquilo, mas você diz sim porque você não quer desagradar o outro. Gente, a gente tem que dizer sim quando é sim, quando a gente tem vontade. E a gente tem que dizer não quando é não. E ponto final. E não importa o que as outras pessoas vão pensar. Você é a prioridade. Você é a sua prioridade. Não faça algo diferente disso. E o último hábito, gente, é deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. É a procrastinação. Gente, se nós pudermos fazer o que nós temos para fazer hoje, vamos fazer hoje. Não vamos deixar para amanhã. A gente costuma, todo início de ano, primeiro dia de ano, estabelecer uma série de metas. Metas com a minha saúde física, metas com o meu financeiro, meta com meus relacionamentos, meta com o meu relacionamento com Deus. Passam 7 dias, a gente já esqueceu tudo. E por quê, gente? Porque a gente vai procrastinando aquilo que a gente diz no nosso coração que a gente quer fazer. E para a gente não procrastinar, a gente tem que ir lá e fazer. Eu posso fazer isso? Eu vou lá e faço. Você vai lá e pergunta, eu posso fazer isso nos próximos 2 minutos? Posso. Então vai lá e faz. Não procrastine, não deixe para depois, gente. Isso vai roubar a tua felicidade. Se a gente evitar esses 7 hábitos, a gente vai aumentar a nossa segurança emocional, que é o que é mais importante nos nossos relacionamentos. E a gente também vai crescer pessoalmente. Então, gente, abra mão desses 7 hábitos que roubam a sua felicidade e você vai ver como a sua vida muda.